Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Job Guimarães aqui, para quem ainda não me conhece, e estou aqui para dar sequência à nossa série de análises de rascunho de redação que eu me propus a fazer aqui, analisar alguns rascunhos de redações entregues no Enem 2019, cujos resultados sairão em janeiro de 2020. Analisei apenas duas redações, precisei fazer um intervalo. Fiquei longe dos meus equipamentos de gravação, fiquei longe do meu espaço de gravação, enfim, fui forçado a fazer um intervalo. Retomando aqui agora, pretendo analisar rascunhos, pelo menos semanalmente, até que os resultados do Enem sejam divulgados. Nós já estamos na semana do Natal, eu vou lançar esse vídeo, pretendo lançar outros vídeos até que os resultados sejam realmente divulgados ali em janeiro de 2020, que até o momento nós não sabemos ainda o dia exato, tá bom? Então esse é o rascunho 003, eu vou precisar projetar na sua tela este rascunho, essa análise de redação. Eu vou projetar na sua tela e vou analisando com você esta redação. É de muita importância que você acompanhe até o final essas análises, porque você vai aprender o que fazer de bom, o que fazer de correto, mas também você vai olhar para aquilo que não funciona para evitar eventuais problemas. Tudo certo? Então, vamos fazer essa análise. Então, esse é o meu objetivo, que você aprenda a produzir bons textos, aprenda a identificar as características boas, as características ruins de redações para o Enem. Esse é o meu objetivo, você já sabe. Vamos, portanto, para analisar o nosso terceiro rascunho de redação, tá bom? Depois eu volto aqui e faço as minhas considerações finais. Eu vou deixar na sua tela a redação, depois eu retorno aqui só para te agradecer e fazer as considerações finais. Tudo certo? Muito bem, pessoal, já está aqui projetado na tela a nossa redação. Na verdade, isso aqui é só para identificar que se trata do rascunho 003, rascunho de redação ali para o Enem 2019, e efetivamente a redação começa aqui. Essa redação foi enviada para mim por e-mail já digitada, tá? Então eu só copiei, colei aqui nos slides, né, para a gente fazer essa análise. Então não fiz nenhuma alteração, ok? Inclusive eu acho até que algum problema ou outro aqui que aparecer, talvez seja problema de digitação e não um erro efetivo na hora da redação. Mas se for o caso, a gente não tem como saber, a não ser que o aluno se identifique ao ver esse vídeo, porque eu também assumi aqui de não revelar o nome dos estudantes que me enviaram essas redações. Tá legal? Então vamos lá, vamos partir para a introdução aqui do texto. Lembrando que eu vou fazendo comentário já de todas as competências a um tempo só. Assim, quando eu me deparar com algo que seja importante de ser comentado em alguma competência, eu já vou enquadrar aquilo ali dentro de alguma competência, falar se foi bom, se foi ruim, para que ao final da análise a gente já consiga ter uma previsão de nota sobre todas as competências, ok? Então vamos lá. Segundo o dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna, olha só, essa oração de natureza, né, conformativa, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal, de acordo com fulano de tal, normalmente essa é uma oração relativamente grande, né? Então você tem que fazer uma vírgulazinha aqui depois, ó, tá aqui, ó. Então, segundo fulano de tal, vírgula, conforme fulano de tal, vírgula, de acordo com fulano de tal, vírgula. Então, olha só, segundo o dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna, vírgula, põe a pausa e vírgula aqui. O Brasil é dividido em duas partes distintas. Dois pontos, tá correto, dois pontos. Isso agora vai mostrar quais são essas duas partes. A dos aforados e a dos carecidos. Bom, aforados, né? Me pareceu, claro, se é uma citação do Ariano Suassuna, ele sabe em que sentido ele está usando essa palavra, tá? Então, e tem um sentido estendido, porque a palavra aforados aqui, né? O verbo aforar tem raiz em foro, mas há uma extensão de sentido para esse verbo aforar referente a privilégio. Então, que são os privilegiados. Nesse caso, os aforados são os privilegiados, e os carecidos, aqueles que têm carência, aqueles que carecem de alguma coisa, né? Muito bem, então ele disse que, segundo Ariano Suassuna, o Brasil é dividido em duas partes, a dos aforados, daqueles que têm privilégios, e a dos carecidos, aqueles que são desfavorecidos, tá bom? Agora, olha só como isso aqui, na minha perspectiva, já garante uma aplicação do repertório. Essa ideia, então, quer dizer, a ideia aqui do dramaturgo de que existem duas partes distintas, a dos aforados e a dos carecidos, essa ideia é confirmada pela falta de democratização na questão do acesso ao cinema para as regiões mais pobres do país. Ora, por que isso é confirmada?
porque aqui nós estamos diante dos carecidos, daqueles que carecem, tá ok? Então, para mim, ó, esse jogo de essa ideia confirmada aí traz o tema na forma de problema. Para mim, isso aqui é uma aplicação muito boa do repertório sociocultural. Já vou adiantando, então, na minha perspectiva, a nota da competência 2, que é 200 pontos pelo uso do repertório. Você sabe que sem repertório, essa nota vai ficar limitada a 120 se não for um texto tangente, ok? Olha só, por que isso aqui não é um texto tangente? Porque ela pode alcançar 200 pontos. Porque, olha, as palavras-chave do tema já estão aqui, ó, democratização, ó, e acesso ao cinema, ó. Tá vendo aqui? Então, quando o aluno usa os elementos do tema na sua redação, ele já garante a abordagem completa do tema. Então, essa é uma redação que tem a abordagem completa do tema, porque ele diz falta de democratização, a palavra-chave, democratização, na questão do acesso ao cinema. Pronto, já fez a abordagem, é uma frase relativamente curta, falando de democratização e de acesso ao cinema, não tem mais como dar erro, aqui já se fez a abordagem completa do tema da redação. Além disso, você tem o repertório sociocultural aqui, a referência às duas classes ou duas partes distintas, segundo a visão de Ariano Suassuna, isso aplicado ao tema que foi problematizado, pronto, repertório sociocultural. Legal? Vamos ver aqui agora. Aqui na vírgula, paramos aqui na vírgula, né? Uma setinha aqui para a gente continuar. Eu vou ler de novo, porque aqui a gente vai ter que comentar um pouquinho esse na qual aqui, tá? Então, eu vou ler aqui a partir do ponto. Ó. Essa ideia é confirmada pela falta de democratização na questão do acesso ao cinema para as regiões mais pobres do país, na qual é corroborada, estava assim mesmo. Vamos logo nesse na qual. Ora, se for, a referência tem que ser a falta de democratização. Então, não pode ser na qual, porque a preposição em dá a ideia de dentro de algum lugar. Então, para fazer referência à falta de democratização, não tem que ser na qual, tem que ser a qual. A qual, certamente, na minha perspectiva, né, a ideia aqui era colocar corroborada, quer dizer confirmada, tá? Pode ter sido um erro de digitação e o aluno escreveu só corroborada. Foi assim que veio para mim no texto me enviado por e-mail, tá bom? Eu creio que seja corroborada, mas a gente não sabe exatamente, essa é uma suposição de que o aluno errou a digitação. Não sei, tá? Mas aqui configura um desvio aqui. Então, a gente já tem um desvio de vírgula aqui, ó, depois de Ariano Suassuna, e a gente também tem um desvio aqui onde, ou melhor, onde não, né? Quando se usou o na qual, em que se deveria usar o a qual em referência à falta de democratização. Legal? E então, vamos cá. Na qual é corroborada não só pela negligência governamental, olha só o que é isso daqui, para quem assiste as nossas aulas aqui sabe do que eu estou falando, né? Aqui já é um argumento 1. Então, quer dizer, causa do problema. O problema nesse caso é falta de democratização na questão do acesso ao cinema. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, pela negligência governamental, mas também em razão da pouca visibilidade por parte das empresas cinematográficas. Essa é a causa 2. Olha, sublinhar aqui, pouca visibilidade por parte das empresas cinematográficas. Sem ler o texto, dá para entender que as empresas cinematográficas não se preocupam com o fato, né, de algumas regiões pobres do país não terem acesso ao cinema, se tornando, olha só, bem interessante isso daqui, né? Você vai ter uma oração agora reduzida de gerúndio aqui, o tornando, que é o gerúndio, tá aqui, né? O que a gente faz nesses casos? A gente pega o pronome, tá aqui, o pronome aqui, ó, se, e coloca depois do gerúndio. Então, vírgula aqui é tornando-se, não se tornando. Você não vê na prática dos bons escritores alguém escrevendo se tornando. Tornando-se, tá? O gerúndio é um ambiente apropriado para você colocar o pronome depois dele. Tornando-se. Tornando-se o quê? Vamos lá. Quando a gente faz essa pergunta, tornando-se o quê? O que vem é complemento. Olha, um dos imbróglios. Esse é o complemento. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois de tornando, a gente precisa de uma vírgula. Porque senão eu separo o complemento, um dos imbróglios, aqui, ó, do tornando. Eu não posso fazer isso. Eu só posso fazer isso intercalando o conectivo, portanto. Então, faltou uma vírgula aqui, ó. Então, uma escrita adequada seria tornando-se, vírgula, portanto, um dos imbróglios a serem resolvidos no território nacional. O que a gente tem nesse primeiro parágrafo? Nós temos repertório sociocultural, nós temos a abordagem completa do tema, nós temos a antecipação dos argumentos, tá? Já dá para perceber também que aqui nessa introdução já se extrapolou o número
permitido de desvios na competência 1 para que fique em 200 pontos. Então, essa é uma redação que a gente já pode antecipar. Não vai ficar com 200 pontos na competência 1, porque já na introdução nós estamos vendo aqui que há mais de 2 desvios, tá bom? O que a gente tem aqui de positivo, então, nesse parágrafo de introdução? Nós temos repertório sociocultural que foi aplicado, nós temos a abordagem do tema com a palavra democratização e também aqui, olha, acesso ao cinema, né? Acesso ao cinema e democratização. E também nós temos a antecipação dos argumentos. Quem assiste às minhas aulas sabe que isso não é uma obrigatoriedade, mas que isso ajuda muito na identificação do projeto de texto da redação, né, no projeto da redação. Então, isso é muito bom e o aluno fez isso. Agora vamos ver como é que ele garante esse projeto, como é que ele executa esse projeto. Ele vai dizer, ou melhor, ele já disse que o problema está relacionado à causa 1, que é a negligência governamental, e a causa 2, que é a falta de visibilidade ou a pouca visibilidade por parte das empresas cinematográficas. Vamos ver como é que esse projeto é executado? Vamos lá, parágrafo 2. Vamos lá. Olha, começa sem conectivo, tá? Aqui é só uma observação, você sabe, né? Se você já assistiu as minhas aulas, sabe que há possibilidade de uma ausência, que ainda assim a redação não será prejudicada com uma ausência de conectivo entre os parágrafos, mas obrigatoriamente esse texto vai ter que apresentar conectivo no início do terceiro e do quarto parágrafo, senão a coesão entre os parágrafos ou interparágrafo está comprometida, tá? Vamos depois lá ver o terceiro parágrafo se tem conectivo e o quarto também. Legal. É evidente que aspectos governamentais estão entre as principais causas da falta de acesso ao cinema em municípios de baixa renda. Olha, o argumento 1 está aqui, ok? É evidente que aspectos governamentais estão entre as principais causas da falta de acesso ao cinema em municípios de baixa renda. Vou explicar isso aqui, ó. Já que, a estrutura explicativa aqui, já que infelizmente não são por extenso assegurados os direitos à cultura e à igualdade previstos na Constituição dos Direitos Humanos. Constituição dos Direitos Humanos. Muitos alunos tratam a Declaração dos Direitos Humanos como Constituição dos Direitos Humanos, tá? Bom, é isso, essa observação. Penso que seria aqui melhor, mais adequado dizer Declaração dos Direitos Humanos. Gente, outra observação que eu faço é isso aqui, né? Já que infelizmente não são por extenso assegurados. Por extenso, será que a ideia de dizer por inteiro não me parece muito usual o uso dessa expressão no sentido de dizer, de fazer referência aqui à necessidade de assegurar esses direitos. Mas tudo bem, né? Vamos aqui à frente, ok? Vamos lá aqui então, vamos voltar aqui, já que infelizmente não são por extenso assegurados os direitos à cultura e à igualdade previstos na Constituição dos Direitos Humanos, fator que influencia, olha, não tem esse acento, porque não é influência, é verbo, é influencia, não tem esse acento. Fator que influencia negativamente os indivíduos por serem de maneira lamentável privados parcialmente ao acesso de obras culturais e de uma formação social completa. Veja bem, eu até acho que o aluno explica, o candidato aqui em questão, explica a afirmação que ele fez, explica o argumento, né? Ele amplia a ideia. Mas aqui eu quero apresentar para você um problema que vai ter, que na minha perspectiva, né, tem impacto em duas competências, tá bom? Primeiro, para início de conversa, esse é um parágrafo de um período só e isto não pode acontecer. Evidentemente acontece porque o aluno não teve essa orientação, mas você que está assistindo agora deve ter plena consciência de que a gente não faz parágrafos de redação com um período só, porque isso compromete a organização sintática do texto. Você não pode dizer tudo que você tem que dizer em um período, porque um parágrafo padrão tem 4 períodos. Olha só, aqui tem um período, quer dizer, está tudo misturado aqui, a introdução do parágrafo, o tópico frasal, o desenvolvimento do parágrafo, está tudo junto aqui, a utilização do repertório sociocultural, está tudo aqui. Quer dizer, então, você não pode fazer isso, misturar tudo em um período só. Além do que, você, tendo um período só, ou ele será longo demais sem pontuação, ou ele será pontuado, virgulado adequadamente, mais curto, tá? Que é o caso desse parágrafo aqui. Não é que há aqui problema de pontuação, é que é um parágrafo curto, de um período único, e que, por ser único, não é tão longo assim, não é um parágrafo tão longo. Então, isso aqui já compromete também, na minha avaliação,
o desenvolvimento das ideias. Estou lá na competência 3 já. Lembra bem, competência 3 avalia não só o projeto do texto, né? Mas também o nível de ampliação, de desenvolvimento dessas ideias. Na minha perspectiva, dificilmente um texto construído, um texto que desenvolve um argumento num período só, vai ser considerado um texto cujas ideias foram bem desenvolvidas. Essa é a minha avaliação, ok? Então, deixa eu dizer para você, olha, pode até escapar um parágrafo desse de um só período, para que ele não caia na competência 2 para 120 pontos, tá? Pode escapar. Agora, se a gente encontrar um outro parágrafo de um período só também, é fatal que essa redação aqui deve receber 120 pontos se isso acontecer. Quando a gente chegar no terceiro parágrafo, nós vamos analisar também se ele está construído em apenas um período. Se tiver, aí a previsão mesmo é de que a redação receba 120 pontos na primeira competência. Veja bem, não é necessariamente pela quantidade de desvios. Isso não é um texto que apresenta muitos desvios, tá? Mas isso aqui é estruturação sintática. A competência 1 analisa os desvios de gramática, de conversão de escrita, de adequação ao vocabulário, de seleção de palavras, mas também a estruturação sintática. E parágrafos de um período só possui estruturação sintática regular, muito básica, né? Não tem nível de complexidade para receber 160 e 200 pontos, ok? É uma observação. Legal? Nós temos também aqui, né, uma referência ainda ao repertório sociocultural. Nós já mencionamos que lá na introdução já houve uma produtividade do repertório, portanto já há 200 pontos, mas nós temos aqui ainda uma referência à Constituição dos Direitos Humanos, o que eu acho que seria mais adequado o candidato dizer mesmo Declaração dos Direitos Humanos, não é legal? Então, infelizmente, não são por extenso assegurados os direitos à cultura e à igualdade previstos na Constituição, tá? Então, estamos fazendo uma referência aqui, mas na minha avaliação a introdução já garantiu a pontuação máxima do repertório sociocultural. Vamos para o terceiro parágrafo aqui? Então, a gente está aqui no terceiro parágrafo, né? Olha só, aqui começa com conectivo, então nós já estamos cumprindo aqui a coesão interparágrafo. Resta saber se lá no quarto parágrafo, nós também teremos um conectivo no início. Precisa ter, já que já houve uma ausência no segundo parágrafo. Ademais, a falta de visibilidade por empresas de cinema é também propulsor. Ora, a falta de visibilidade tem que ser propulsora, né? E não propulsor. Concordem comigo? A gente tem que fazer concordância aqui, legal? Mais um desviozinho aqui na competência 1. Veja bem, que é tratando do segundo argumento. A falta de visibilidade por empresa de cinema é também propulsora do problema. Agora vem a explicação. Uma vez que uma pesquisa publicada pela organização cinematográfica Ancine expõe, veja bem, olha, uma vez que daqui para frente, se você conhece de análise sintática, né, vai perceber o seguinte, ó. Daqui para frente a gente vai ter um sujeito, uma pesquisa publicada pela organização cinematográfica Ancine. Isso aqui tudo é sujeito, ó. Então o que acontece? Entre o sujeito e o predicado a gente não põe vírgula. Cadê o predicado? Começa aqui no verbo, ó, expõe que. Então essa vírgula não cabe aqui. É direto mesmo, uma vez que uma pesquisa publicada pela organização cinematográfica Ancine expõe que. Às vezes o aluno escreve um trecho muito grande que funciona como sujeito e ele acha que merece uma pausa, porque ele parou aqui para respirar na leitura, alguma coisa nesse sentido, que é um erro tremendo que a gente ouve por aí, não é? As pessoas associando o emprego da vírgula com pausas de respiração na hora de ler. É um erro terrível que existe por aí, já vi muito isso acontecendo. Então o aluno escreve um texto relativamente longo, que funciona como sujeito gramatical, e aí ele sente uma necessidade de dar uma pausa na hora da leitura dele, e ele vai colocar uma vírgula, e essa vírgula entre sujeito e predicado é uma vírgula completamente equivocada, ok? É um erro no emprego da vírgula nesse caso. Legal? Então, só retomando aqui a leitura, uma vez que uma pesquisa publicada pela organização cinematográfica Ancine expõe que a maioria das áreas urbanizadas são privilegiadas com as telonas, enquanto as carecidas de capital, né? Olha, usando a expressão lá da introdução, né? Carecidas, as carentes de capital, apresentam baixa ou inexistente estruturação de cinema, sendo inadmissível que exista a centralização dessa tecnologia, necessitando de uma resolução, ok? Deixa eu chamar a atenção para você para algo que nós já mencionamos no parágrafo anterior. Olha para mim quantos períodos há aqui neste parágrafo, ok?
Claro, você já percebeu, só há também um período. Bom, você já tem um segundo parágrafo que foi organizado em um só período. Agora nós temos o terceiro parágrafo também organizado em um só período. Se o avaliador percebeu isso, 2 parágrafos, de um período só para cada parágrafo, se ele percebeu isso, ele sabe que a estrutura sintática desse texto não possui complexidade suficiente para alcançar pelo menos 160 pontos, tá? E aí a perspectiva mesma é de que esse texto receba 120 pontos na competência 1. É doloroso dizer isso e constatar isso, porque de fato é um texto que não possui tantos desvios, pela quantidade certamente ficaria no 160. Então você tem aqui pelo menos uma perda de 40 pontos em razão da não estruturação desse parágrafo em mais de um período, tá? E é doloroso, porque é um aluno que tem uma organização sintática até razoável na questão da organização do período que ele constrói, mas aí não teve a perspectiva, não foi orientado a ponto de compreender que esse parágrafo precisa necessariamente ser organizado com mais de um período. Eu costumo orientar meus alunos pelo menos 3 períodos, tá? O parágrafo padrão tem 4 períodos, mas pelo menos 3 períodos já ajuda muito para que esse texto não caia, não seja considerado um texto de pouca complexidade sintática. Legal? Então nós temos aqui o nosso terceiro parágrafo de um período só e também retomo aqui a questão que eu já mencionei sobre a competência 3. Acho difícil você ter um avaliador que considere que esse parágrafo foi suficientemente desenvolvido, estando ele organizado em torno de um só período. Acho bem difícil. Então, na minha avaliação, nós temos aqui, deixa eu retomando aqui as notas já, tá? 120 pontos na competência 1, não pela quantidade de desvios, mas pela organização sintática, porque nós encontramos aqui 2 parágrafos que possuem apenas um período, ok? Isso é a competência 1, 120 pontos, pela questão sintática. Na competência 2, nós já batemos aqui o martelo de que isso aqui é passível sim, né? E é muito provável que receba 200 pontos pelo uso do repertório sociocultural. Na minha avaliação foi um uso produtivo. Competência 2, 200. Competência 1, 120. Competência 2, 200. Competência 3, nós temos um projeto de texto. O aluno antecipou os argumentos na introdução, tratou os argumentos nos parágrafos de desenvolvimento, mas em um só período. Acho, né, essa é a minha avaliação, tá? De que essa redação não vai receber 200 pontos na competência 3, portanto 160 na competência 3, porque já há um projeto de texto, né? A gente consegue identificar com facilidade, porque o aluno antecipa os argumentos na introdução, mas os parágrafos de um só período possivelmente não receberão nota máxima de desenvolvimento, não é projeto de texto. Projeto de texto nós identificamos, mas é a questão do desenvolvimento das ideias, você não pode desenvolvê-las em um período só. Legal? Vamos analisar agora o quarto e último parágrafo, a proposta de intervenção. Legal, chegamos aqui. Nós temos um conectivo, por fim. Eu ainda vou falar da competência 4, tá? Nós temos já conectivo no início do terceiro e do quarto parágrafos, ok? Então isso é bom para a coesão entre os parágrafos. O início do segundo não tem, mas se tem no segundo e tem no terceiro, desculpe, se tem no terceiro e tem no quarto, tá ok para cumprir a coesão interparágrafo. Vamos ver depois a coesão dentro dos parágrafos, legal? Mas agora vamos analisar logo a proposta. Por fim, diante da problemática analisada, é preciso que o governo, vamos analisar lá a proposta de intervenção, o que é isso aqui? Agente da proposta, governo com o Ministério das Cidades, né? Não só o governo, com o Ministério das Cidades, tá? Esse aqui é o agente auxiliar, Ministério das Cidades. Invista, esse é o verbo aqui do predicado, aqui é o agente está ocupando a posição de sujeito gramatical, está aqui o verbo, invista, é a ação. Invista e incentive a instalação de empresas de cinemas em áreas desfavorecidas. Lembra que ele falou lá das áreas, algumas áreas são desfavorecidas? Legal. Então, a proposta de intervenção está conectada com o texto, isso é muito importante. Agora, só ainda na questão gramatical, a orientação é essa daqui. Se você está trabalhando com 2 agentes, aquele que a gente chama de agente principal, né? E o agente, esse aqui é o agente auxiliar ou secundário, a gente separa o agente secundário com vírgula. O governo, vírgula, com o Ministério das Cidades, vírgula. Aí a concordância desse verbo é feita exatamente com o primeiro agente. O governo invista e incentive a instalação de empresas de cinemas em áreas desfavorecidas. Nós temos até agora, nós temos o agente governo e o Ministério das Cidades
Nós temos a ação, que é de investir e incentivar na instalação, né, de empresas de cinemas em áreas desfavorecidas. Nós temos agora o modo meio, nosso terceiro elemento, por meio de acordos e projetos públicos. Olha só, esse é o nosso modo meio. Temos aqui um efeito agora, ó, para que finalmente seja alcançada a democratização à cultura. Ó, se a democratização à cultura, tem que ter crase aqui, ok? Do cinema no Brasil. Esse é o efeito. Nós já temos aqui, ó, governo é o agente, como Ministério das Cidades, a ação é invista e incentiva a instalação de empresas de cinema em áreas desfavorecidas, o modo meio, né? É por meio de acordos e projetos públicos, legal? E o efeito começa aqui, ó, para que finalmente seja alcançada a democratização à cultura do cinema no Brasil. E agora eu pergunto, cadê o famoso detalhamento? Nesse caso nós não temos detalhamento do agente, nem detalhamento da ação, nem detalhamento do modo meio, ok? Nós não temos. Eu acho que é melhor detalhar esses elementos, ou agente, ou ação, ou modo meio. Essa é a minha avaliação, porque isso é mais seguro. Mas também existe a possibilidade de detalhar o efeito. É o que vai ser considerado nesse caso aqui, tá? Nós temos um efeito que é para que finalmente seja alcançada a democratização à cultura do cinema no Brasil, possibilitando assim, ó, isso aqui é um desdobramento do efeito, desse primeiro efeito. E o Enem resolveu desde o ano passado, desde 2018 para cá, considerar um desdobramento do efeito, ou seja, um efeito atrás de outro efeito, né, ou um efeito na frente de outro efeito, como um detalhamento. Então, o efeito só aceita como detalhamento um desdobramento dele, que eu acho que é o que acontece aqui. Tá? O primeiro efeito é para que finalmente seja alcançada a democratização à cultura do cinema no Brasil, e aí um segundo efeito, ó, possibilitando assim o quê? Possibilitando o quê? Um amparo social justo para toda a população. Ora, aqui tem que ter vírgula nesse assim, senão o complemento aqui, ó, um amparo social, fica separado com vírgula do verbo, na forma do gerúndio aqui, possibilitando. Não pode. É possibilitando, assim, um amparo social. Ok? Justo para toda a população. E aí você tem mais um desdobramento aqui do efeito, ó, com outro gerúndio, fazendo com que, de forma plausível, o pensamento, fazendo com que, vírgula, de forma plausível, o pensamento de Ariano Suassuna se torne, então, ó, se torne o quê? Desconfigurado. Se torne, vírgula, então, desconfigurado com a realidade, ou desconfigurado da realidade, poderia ser, tá? Problema de vírgula aqui também na intercalação de alguns elementos, né? Aqui deveriam necessariamente ser intercalados, mas tudo bem, pela quantidade de desvio seria 360, mas pela organização sintática é uma redação que fica no 120. Acompanhe comigo novamente quantos períodos você encontra neste parágrafo aqui. De novo, um período apenas, certo? Então, quando você vai colocando gerúndio, você vai ampliando esse período e, portanto, não teve oportunidade aqui de aparecer pelo menos um segundo período no parágrafo de conclusão. Nós temos, portanto, aqui 3 parágrafos dessa redação constituídos a partir de um período só, formados de um só período. Isso aqui certamente vai comprometer a competência 1 na questão sintática e vai ficar no 120 pontos na competência 1, tá bom? Só recapitular aqui rapidinho aqui as notas das competências. Competência 1, pela questão sintática, 120. Competência 2, porque fez a abordagem completa do tema e também trouxe repertório sociocultural produtivo, 200 pontos. Competência 3, 160 pontos, porque há um projeto de texto bem claro, mas períodos de parágrafos de um só período, na minha avaliação, não são capazes de desenvolver toda a ideia destinada àquele parágrafo, 160 pontos. Na competência 3, portanto, pela questão do desenvolvimento das ideias. Competência 4, que eu ainda não falei. Anota, a gente tem notas a gente tem coesão entre os parágrafos, mas acho também que por ser um período só, dificilmente a gente vai ter 200 pontos na competência 4. Pode ser que tenha, tá? Porque se você for aplicar a regra mesmo, você tem coesão entre os parágrafos e tem também coesão dentro de todos os parágrafos. Pela regra dá para pegar 200 pontos, mas acho que pelo fato de estar organizado em um só período, talvez o avaliador não dê 200 pontos. Eu também vou atribuir 160 pontos na competência 4. Finalmente, nós já avaliamos a competência 5, né, com bastante cuidado. Nós identificamos aqui o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento do efeito. Portanto, 200 pontos na competência 5.
Totalizando aqui, portanto, a gente vai ter aqui uma nota de 840 pontos. Essa é a perspectiva para essa redação. Pode ser 800, 840, né? Dependendo aqui de uma discrepância qualquer. Mas é por volta disso aqui, vamos atribuir 840 pontos a esse texto e vamos esperar o resultado em janeiro para ver efetivamente que nota será atribuída. Muito bem, pessoal, essa foi, portanto, a nossa análise 003 de rascunhos de redações que foram produzidas para o Enem 2019. Então, quero que você depois volte aqui no canal para a gente comparar a nota que eu atribuí a esta redação e as outras também e confrontar essa nota com os resultados oficiais. Eu quero, sobretudo, que você entenda como é que funciona o padrão de correção das redações do Enem. Preciso também dizer para você que ficou até aqui que se inscreva no nosso canal, que ative esse famoso sininho das notificações e que você compartilhe ao máximo esse vídeo e comente livremente também, para que o YouTube possa entender que este é um vídeo relevante e possa então divulgar para mais pessoas interessadas como você. Forte abraço, tchau, tchau. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá.